Olá, estudante da Digital Innovation One. Bem-vindo ao curso de teste com Java. Meu nome é Rodrigo Tassini, tenho mais de 10 anos de experiência com Java e há pelo menos 4 anos tenho me interessado cada vez mais por testes e qualidade de software. Em nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre JUnit 4, asserts, roles e como testar exceptions. Para executar os exemplos, nós montamos um ambiente com uma ideia Eclipse, mas você pode utilizar outra de sua preferência. Estamos trabalhando com JDK 8, Maven e o framework JUnit, que em nosso exemplo está na versão 4.12. Vamos lá! JUnit é um framework simples de código aberto para escrever e executar testes repetidamente. Quando falamos de JUnit, é importante não pensar em testes integrados ou testes de regressão, mas em testes unitários, que são aqueles usados para testar uma única funcionalidade, um único método dentro de uma classe. Idealmente, cada classe deve ter uma classe de teste correspondente, ou seja, se você tem uma classe controlador, você deve ter uma classe controlador teste. O Maven ele nos ajuda bastante com isso, pois ele monta uma arquitetura com áreas separadas para código e testes. Como o teste é executado continuamente, a cada novo build, o seu código é retestado e deve continuar passando pelos testes. Ou seja, cada nova execução, ele tem que continuar passando, independente da alteração feita no seu código. Ele precisa testar positivo. Nós vamos criar um exemplo simples em Java para dar início aos nossos estudos com JUnit. Como dito anteriormente, nós estamos utilizando a IDE para criar um teste, bem como o framework Maven. Para criar o teste, basta você clicar em File, New, Maven Project. Selecione a opção de criar um projeto simples e preencha Group ID, Artifact ID e Name clicando em Finish. No nosso caso, nós já criamos o projeto. Esta é a arquitetura do projeto. Nós trabalharemos com o pacote Source Main Java e Source Test Java. Dentro dessa pasta, criaremos um pacote chamado de com.test. Como dito também, é importante que cada classe tenha um correspondente de teste. Então vamos criar um pacote correspondente de teste com o mesmo nome, com.test. É importante que o POM esteja com a dependência do JUnit, que é esta informação aqui. No nosso caso, em 4.12. E vamos criar uma classe de teste, que nós vamos chamar de calculadora. Nossa classe calculadora terá apenas um método, que é somar. Este método vai receber uma expressão do tipo 1 mais 1, 1 mais 2, iterar por este valor e fazer o cálculo. Ele imprimirá o resultado e retornará o mesmo. Nós podemos clicar em cima da classe calculadora, selecionar New, Outros e escrever JUnit. Criar um novo test case. Este test case deve ficar no nosso pacote. Ele deverá ficar na source folder Source Test Java e o pacote é com.test. Aqui ele está especificando qual classe será testada, que é a calculadora. Clicando em Next, nós podemos escolher qual método nós queremos testar. No nosso caso, nós temos apenas o método soma e é ele que nós queremos testar. Nosso teste já foi criado. Agora, nós precisamos implementar o nosso teste em si. Para isso, nós vamos criar uma instância da calculadora. A nossa calculadora, ela retorna um inteiro. Então, é este inteiro que nós devemos testar. Então, o nosso resultado é uma soma, que é igual a calc.somar. E vamos utilizar uma expressão, uma string,
como eu falei, 1 mais 1 daria um resultado muito simples. Vamos aumentar um pouquinho a nossa conta. 1 mais 1 mais 3. Nosso resultado esperado seria 5. E vamos testar o nosso resultado. Assert equals 5 é igual a soma. Eu posso executar este teste com o botão direito na classe, executar como um teste unitário. Nosso teste passou. Afinal, 1 mais 1 mais 3 é igual a 5. Se eu colocasse um valor como 1 mais 1 mais 2 e a expectativa é que fosse 5, nosso teste falharia. Para a validação dos testes, são usados asserts, que indicam se um resultado coincide com o esperado em um ponto de execução do código. JUnit sobrecarrega assertions para todos os tipos primitivos, objetos e arrays em Java, o que significa que você pode ter um assert equals, por exemplo, para um int, para uma string ou até para um array. Todas as assertivas fazem uso de import static, o que torna o código mais simples. A ordem dos parâmetros de um assert é o valor esperado seguido pelo valor atual. Um bom exemplo disso foi o nosso teste anterior, onde nós colocamos assert equals, o valor esperado e o valor retornado. Vamos criar agora uma classe para testar alguns asserts. Botão direito em contest dentro do pacote de testes, new class, assert test, para seguir a convenção do teste sempre no nome. Eu já tenho aqui alguns métodos para testar estes asserts e vamos explicar cada um deles. Como eu copiei e colei, a primeira coisa é ajustar os imports. O primeiro teste é um array equals, que eu estou apenas criando um array, pegando os bytes, criando um outro array com o mesmo texto e pegando os bytes e comparando os dois. O segundo teste também é um de equals, mas agora para string. O terceiro teste é um assert false. Eu posso testar qualquer objeto, uma validação de um if, por exemplo, para verificar se é falso, se é verdadeiro. Assert not null, para garantir que um objeto não está retornando valor nulo. Se eu pusesse um valor nulo, ele falharia. Nós vamos simular algumas falhas após esse teste. Verificando se assert not same, verificando se os objetos não são os mesmos. E assert null, para garantir que aquele objeto está null em um determinado momento. Assert same é o contrário do not same, que vai verificar se o objeto é o mesmo. Faltou umas chaves aqui. Mesma coisa, run as JUnit test. No nosso caso, passou em todos os testes. Nós podemos simular algumas falhas. Por exemplo, clicando em teste, mudando o primeiro teste assert array equals de teste para teste 1. E executando novamente o nosso teste. Pede para salvar. E agora nosso teste falha, porque o array não é mais o mesmo. Nós podemos conferir aqui na aba do JUnit que ele ficou vermelho, significando que falhou. Mas podemos verificar todos os testes que foram executados e verificar que o teste assert array equals falhou. Voltando à condição anterior. Assert equals é a mesma coisa, teste, vamos mudar uma variável, false, então em vez de false eu retorno true e executar. Os dois testes que nós alteramos agora falharam. Vamos voltar
aos códigos certos. E esse teste agora passa. Vamos falar um pouco sobre rules. Rule é um componente que intercepta uma chamada para um método do teste e permite que nós façamos algo antes ou após o método rodar. Todas as classes JUnit 4 implementam a interface org JUnit rules test rule. Nós podemos fazer algumas coisas com rules, como criar arquivos e diretórios que serão deletados após o método ser executado, falhar um teste se um timeout específico exceder antes de ser executado, configurar um recurso externo, como um socket ou uma conexão com um banco de dados antes do método ser executado, e liberar o recurso no final. Vamos a alguns exemplos de rule. Ainda no nosso projetinho, clicamos novamente em contest dentro da parte de testes. New class rule test. Nós declaramos um objeto temporary folder do JUnit e anotamos com uma anotação rule, o que significa que essa pasta temporária será criada antes da execução do nosso teste. Importamos nosso teste, ele pode ter uma IO exception. Dentro da nossa pasta temporária, nós vamos criar um arquivo, um file txt. E nós vamos testar a search true para ver se o arquivo foi criado. E a search equals para verificar se o root da pasta temporária é o mesmo do arquivo criado. Salvo e executo como JUnit. Nossos dois acertos passaram. Nós podemos ver aqui neste caso que eu simulei a criação de uma pasta temporária, de uma folder, né? Essa folder não existe. Esse teste ele é bem bacana porque ele mostra não só a funcionalidade da rule de criar algo antes da execução do teste, como também o poder do JUnit de simular uma operação de I/O e garantir que esse arquivo foi criado. É um processo bem interessante e muito válido para vários testes. Neste último tópico dessa primeira aula de testes com Java, nós vamos falar um pouco sobre como testar exceções. E existem 3 abordagens para esse teste de exceções. São as Expected Exceptions, Expected Exception Rules e Try-Catch Idiom. É importante verificar se um código completa normalmente, mas garantir que ele tem um comportamento adequado em situações inesperadas é vital. Por isso, nós devemos testar as exceptions. Vamos ao exemplo de código. Para testar exceções, nós testamos alguma exceção que nós sabemos que vai acontecer e simulamos de forma que essa exceção ocorra. Por exemplo, nós podemos testar uma null pointer exception ou uma array index out of bounds exception. No nosso caso, nós vamos testar este segundo exception que eu comentei. Nós vamos criar uma nova classe, exception test. Nós vamos criar um método de teste para verificar se ele está vazio. Na nossa declaração de teste, nós temos que informar que é esperado que dê a exceção. Nós criamos um ArrayList vazio e tentamos pegar o primeiro objeto. Este objeto não retornará e lançará a exceção, mas nós estamos esperando que a exceção ocorra. E aí executar esse teste executado com sucesso. Se nós tivéssemos um outro cenário, uma lista de string
Vou adicionar o import para Java Utilist. Vou popular esta lista. Vou colocar meu nome. E vou pegar o primeiro elemento. Lembrando que para listas, o índice começa sempre em 0. E ao executar este código, ele vai falhar, porque eu estou esperando uma exceção. E essa exceção não vai ocorrer porque existe um elemento na minha lista. Então, eu não consigo passar pela exceção. Eu teria que fazer de outra forma. Outro teste é com a Expected Exception com rule. No nosso caso aqui, vamos criar um código declarando a rule e falando que ele é um Expected Exception. No nosso teste, nós vamos falar que é esperado que tenha um index out of bounds exception e é esperado esta mensagem. E vamos tentar pegar o índice 0. Como eu falei, a rule ela pode executar no início ou no final. Eu vou comentar este código anterior apenas para o único teste executado seja esse da rule. Vamos executar e ela passa, porque, novamente, a lista está vazia, ele tenta pegar o objeto errado, o objeto que não existe, e eu estou esperando que seja um index out of bounds, e estou esperando que venha essa mensagem. Ele não passaria se eu, por exemplo, pusesse a mensagem array vazio. Não é essa mensagem que ela é lançada. A menos que eu houvesse sobrescrito a exception ou tratado de forma diferente. Mas essa é a mensagem que virá. Eu preciso conhecer a mensagem. É ideal nesse caso é que você tenha a sua exceção. Mas isso é um assunto para outro momento. E finalmente nós vamos usar um exemplo de try catch idiom. Neste exemplo é importante que exista o fail dentro do bloco try, pois essa é a arquitetura usada para isso. Estamos aqui usando um assert that, que não foi explicado na parte de asserts, mas ele é bem útil, pois ele dá muita flexibilidade. Então o que eu estou dizendo? Que a mensagem da exceção ela tem que ser esta. É basicamente o mesmo erro, mas com uma abordagem, o mesmo tratamento da exceção anterior, o mesmo teste anterior, mas com uma abordagem um pouco diferente, usando um matcher. Vou comentar o código anterior para testar. E novamente, a exceção ocorre, pois estou tentando obter um objeto que não existe, né? Eu estou tentando pegar um objeto do array vazio. Existe a mensagem de falha, é lançada a exceção e é tratada no assert that falando que se a mensagem for essa, ok, é isso que eu estou esperando. Ao longo dessa primeira aula, nós criamos vários testes e não é viável que eu fique executando cada classe individualmente como nós fizemos ao longo dessa aula. Então, como o nosso projeto está construído com Maven, estou descomentando os códigos aqui. Como o nosso projeto está construído com Maven, toda vez que nós formos buildar o projeto, todos os testes serão executados novamente. Então eu vou clicar em botão direito, Run As, Maven Install. No nosso console está ocorrendo todo o processo de build. E aqui, em determinado momento, os nossos testes são executados. Então, vamos dar uma rápida analisada aqui. Eu tenho a primeira parte do nosso assert testes. Ele roda 7 testes, que era o que nós tínhamos aqui. Nenhum falha. Nós temos a segunda parte, que era a calculadora. Na verdade, foi a primeira que nós fizemos.
que tem um teste, ele passa, o exception test agora o último com 3 testes, e o roll test, que ele roda um teste. Se nós alterássemos, vamos na calculadora, vamos alterar novamente para falhar, e rodasse o Maven install, o próprio build do Maven falharia. Ele não daria um build success, ele daria um build failure, porque ele não passou nos testes. Isso aumenta a qualidade do nosso software. Quando nós temos várias partes do nosso software, ou todas as partes do nosso software testadas, e eu preciso fazer uma alteração, mudar algo, e aquilo quebra uma parte do meu código, no próprio processo de build eu consigo identificar. Isso é muito importante para aumentar a qualidade. Isso garante que nosso sistema é confiável, que em qualquer mudança, quando você tem uma equipe em 3, 4 ou mais desenvolvedores e mexe no mesmo código, isso pode trazer problemas. Nós testando, nós garantimos que a cada nova versão continua passando no teste, aquela funcionalidade continua fazendo o esperado, mesmo que seja modificada, ela continua com sucesso. Isso vai ser muito bom para o nosso código no futuro. Isso vai diminuir retrabalho. Muitas vezes as pessoas falam que testes são ruins porque aumenta o tempo de desenvolvimento, mas no futuro isso traz um ganho grande, inclusive de tempo. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa primeira aula de testes com Java. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em mandar a sua dúvida para Digital Innovation One. Faremos o possível para respondê-la. E aí seguem alguns exercícios, bons estudos, boa aula e espero que continue com a gente.